A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa comunidade abençoada. Eu queria trazer uma palavra para as nossas vidas neste momento. Minha irmã, meu irmão, que se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 12. Que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria trazer uma reflexão que fala sobre as leis moral, cerimonial e civil, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais, dessas leis, porque quando se fala em lei, a antiga aliança, a nova aliança, gera uma confusão, sobre essas leis. Então nós vamos resumidamente passar esse texto aqui sobre essas três leis aqui: a moral, cerimonial e civil. Amém, meus irmãos? Que diz assim: lei moral, ou 10 mandamentos, está no livro de Êxodo, capítulo 20. Essas não podem ser abolidas, pois tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e o próximo. Não matar, não roubar, não mentir, por exemplo, jamais poderão ser abolidos, pois se o fossem, haveria caos na sociedade. A lei moral é também adequadamente chamada de lei eterna. Já existia antes da entrada do pecado. Foi resumida nos 10 mandamentos e colocada dentro da Arca da Aliança. Leis cerimoniais ou de ordenança tinham a ver com culto e sacrifícios de animais, aves, oferecimento de frutos e farinha aos sacerdotes, etc. Todo o sistema sacrificial israelita acabou se cumprindo em Jesus, e essas leis perderam sua validade. Foi escrita num livro e colocada do lado da Arca da Aliança. Era baseada em sacrifício de animais que prefiguravam o sacrifício do Messias. Quando o Messias morreu em nosso lugar, naturalmente estas leis se tornaram caducas, caíram em desuso. Eram apenas parábolas de tempos futuros da vinda do Messias. Leis civis ou judiciais regiam a vida na sociedade hebraica. Leis com respeito à guerra, escravidão, compra e venda de propriedades, delimitação de terras, etc. Elas se aplicavam à situação de Israel naqueles tempos e não se aplicam às situações de hoje, salvo algum princípio extraído delas. Por exemplo, não maltratar o escravo seria hoje aplicado a tratar com respeito os empregados. A lei civil era parecida com a dos outros povos e incluía a lei de olho por olho e dente por dente. A lei civil e a lei cerimonial de Israel não são obrigatórias aos cristãos, visto que se tornaram caducas e arcaicas. As duas leis, tanto a eterna quanto a cerimonial, foram dadas por Deus. Só que a lei eterna ia dentro da Arca da Aliança, Deuteronômio capítulo 10, versículo 5, e foi escrita em pedra, símbolo de eternidade. Deus a escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo capítulo 31, versículo 18. A lei cerimonial foi escrita num livro por Moisés e posta ao lado da arca. Deus a ditou e não escreveu diretamente, pois era passageira. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 ao 26. Já a lei civil foi tolerada por Deus. A lei eterna existia antes de entrar o pecado. A cerimonial foi dada após entrar o pecado. Veremos alguns versos que caracterizam diferenças entre lei moral, eterna, e lei de ordenanças, a cerimonial. A lei eterna foi proferida por Deus. Êxodo 21, 22. A cerimonial foi proferida por Moisés. Levítico 1, 1 e 2. A eterna foi escrita por Deus. Êxodo 31, 18. A cerimonial foi escrita por Moisés. Deuteronômio 31, 9. A eterna escritas em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18. A cerimonial escrita num livro. Deuteronômio 31, 24. A eterna entregue por Deus a Moisés. Êxodo 31, 18. A cerimonial entregue por Moisés aos levitas. Deuteronômio 31, 25 a 26. A eterna colocada dentro da Arca da Aliança
Deuteronômio 10, 5. A cerimonial colocada pelos levitas ao lado da arca da aliança. Deuteronômio 31, 26. A eterna mostra o pecado. Romanos 7, 7. A cerimonial prescreve ofertas para o pecado. Levítico 4, 5. A eterna, sua transgressão é pecado. 1 João 3, 4. A cerimonial, não há pecado em sua transgressão. Efésios 2, 5. A eterna, ela é a norma do julgamento. Tiago 2, 10. A cerimonial, por ela ninguém será julgado. Colossenses 2, 16. A eterna, estabelecida pela fé. Romanos 3, 31. A cerimonial, abolida, consumada por Cristo. Efésios 2, 15. A eterna tem um sábado moral. Êxodo 28, 11. A cerimonial tinha 7 sábados rituais. Levítico 23, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa reflexão, né, essa análise, né, desse texto, né, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a diferença das leis. Né. Eu estava meditando, né, Cristo já prefigurava, né, a vinda dele, né, desde da lei antiga, né, e com a vinda dele, a consumação, essas leis cerimoniais, né, caíram em desuso. Né? Porque Cristo, onde nós estivermos, né, não temos como nos afastar do amor de Deus, né, do amor de Cristo. Né? Eu lembro que na fornalha, né, o quarto homem, Cristo estava lá. Né? Abraão, quando subiu o monte, Cristo estava lá, em figura do cordeiro, né, que foi sacrificado. Né? Ou seja, aonde estivermos, Cristo vai estar. Né? E o mais importante, Cristo hoje, ele está dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, do nosso corpo, com o nosso espírito, com o Espírito Santo nas nossas vidas. Vê que maravilhoso, né? Pois hoje nós somos a igreja, né, do Espírito Santo. Né? Então eu deixo essa palavra para você, minha irmã, meu irmão, meditar nela sobre essas leis. Amém, meus irmãos? Tenho mais uma palavra, né, para trazer, né, nesse canal, né, para nós. Fala sobre nós como templo do Espírito Santo. Vai ser o próximo vídeo. Amém, meus irmãos? Queria agradecer a todos os irmãos, né, inscritos no canal. Né? Nós estamos com 35 irmãos, né, inscritos no canal. Né? O intuito, né, do canal não é ter quantidade de pessoas, mas é que a palavra do Evangelho, né, nessa linha de pensamento, na graça de Deus, venha a ser levado, né, a todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Peço a Deus que guarde as nossas vidas neste dia, nesta semana, guardando, nos protegendo, onde nós estivermos, onde nós formos, para que nós sejamos testemunho da glória de Deus na nossa vida. Amém? Que Ele possa estar trazendo mais experiências novas para a nossa vida a cada dia e que nós sejamos instrumento de glorificação em nossa vida para com Deus. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém.